tudo bom? Decidi gravar um vídeo explicando por que decidi aprender 10 idiomas sozinha, né? Para algumas pessoas pode parecer tipo, nossa, essa pessoa tem algum probleminha, né? Mas eu vou explicar aí para vocês. Talvez tenha, talvez não. Mas vamos lá. Tem sido uma experiência muito boa, por isso eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Sara Manzon, tenho 31 anos, moro aqui em São Paulo. Confesso que idiomas para mim sempre foi um hobby. Eu sempre gostei bastante de idiomas. Na minha adolescência eu cheguei a estudar um pouco de espanhol, francês e inglês eu estudava porque era obrigada. Eu acho que talvez seja por isso que eu não tinha na verdade, uma certa vontade de estudar inglês. Eu tinha para cumprir protocolo, né? Provas e tudo mais. Mas aí quando a gente acaba vindo para o mercado de trabalho, a gente percebe que o inglês é uma das ferramentas aí mais importantes. Só que eu sempre tive um pouco de dificuldade. E eu percebi que muitas vezes a gente tem um pouco, na verdade, de medo de errar. E por isso que a gente não pratica. É por isso que eu decidi aprender esses idiomas, né? Sozinha. E eu vou explicar um pouquinho como que eu estou estudando. E decidi compartilhar essa minha rotina aí de aprendizado com vocês. Essa, na verdade, é a ideia principal. Tá bom? Então, eu acho que a primeira coisa quando você vai estudar idioma é saber o motivo. Por que você quer aprender idioma, né? A minha ideia principal sempre foi a conexão. Poder me conectar com as pessoas. Imagina você, brasileiro, tá em outro país. Seja nos Estados Unidos, China, Canadá, enfim, Espanha, onde você quiser. E aí, cada país fala no seu determinado idioma, certo? E aí, de repente, você tá passando na rua e escuta um português, alguém falando português, e aí aposto com você que você vai sentir, tipo, o coração bater. Nossa, um brasileiro, alguém, tipo, que conhece o Brasil, né? Quem sabe conhece alguém, algumas pessoas que eu conheço também. Enfim, né? Você vai ter essa conexão. Então, eu acho que quando você fala o idioma em si, você toca o coração, né? Essa é a ideia. Então, imagina, você vai lá na França falar francês com os franceses, né? Você vai nos Estados Unidos, fala inglês. Vai na Espanha, fala espanhol. Enfim, né? Você vai na Coreia, fala coreano. Você fala o idioma, né? Que dá a vivência. Então, eu acho que o idioma, a ideia principal aqui é a conexão. Esse é o meu objetivo, na verdade. E é claro, entender mais, influenciar, conhecer pessoas. Acho que essa é a ideia principal, né? Também. Então, um dos meus objetivos aí principais de querer aprender todos esses idiomas, primeiro, eu gosto muito de música, esse mundo do entretenimento, né? Então, eu quero entender, né, o que eles estão cantando. Quando eu vejo série, eu quero entender o que eles estão falando. Esse é um dos objetivos principais aí de eu querer aprender idiomas, tá? Então, essa é a ideia, né? Então eu separei alguns livros que eu gostei mais, né? Eu acho que a didática é fácil e decidi. Então, assim, uma das dicas aí do mundo dos poliglotas, né? Que eu gosto bastante desse perfil de estudo, eu separei os idiomas, né, em duas partes. Os principais, nos que eu quero me dedicar mais, e os secundários, que é para conhecimentos e tudo mais. Pode ser que aí para frente a gente venha se empenhar mais, mas eu separei dessa forma, tá? Então, o inglês, né, como eu falei no início, né, o inglês é uma das ferramentas de trabalho, na verdade, e do mundo no geral, né? O inglês é primordial. O espanhol já tem uma facilidade, já sei um pouco, então é mais para não deixar esquecer mesmo e praticar realmente a fala, a pronúncia e tudo mais. O francês é um dos idiomas mais bonitos que eu acho assim, também, então tá na listinha de prioridades. Tenho o russo. O russo, na verdade, eu me surpreendi, porque geralmente eu tinha assim, eu tenho pouca vivência com ouvir russo, músicas de séries e tudo mais, mas os russos sempre aparecem naquelas séries de policiais, né? E eles sempre falam e eu sempre achei muito bonito. E aí, quando eu comecei a estudar o idioma, né? Confesso que não tem muito tempo, mas eu realmente me apaixonei pela forma de linguagem e escrita e tenho gostado bastante. Quero compartilhar isso com vocês aos poucos, né? Coreano, eu gosto bastante de dorama, então entender o que eles estão falando vai ser muito bom. E o chinês eu confesso que foi para curiosidade, mas eu tenho gostado bastante e eu tenho bastante facilidade
em aprender chinês. Não a parte escrita, é claro, que é um nível mais avançado, porém a fala realmente eu consigo pronunciar mais facilmente. Não sei se é porque às vezes eu falo um pouco mais xixi, né? E facilita um pouco aí nesse idioma, mas eu tenho gostado bastante, na verdade. E aí vem os idiomas secundários, que é o alemão, japonês, árabe, italiano, que são um dos idiomas também mais falados no mundo, e eu tenho gostado bastante. Inclusive o árabe tem sido um dos idiomas assim, mais difíceis que eu tenho achado, assim, de todos esses é o árabe, em tudo, em forma de escrita, fala, pronúncia, tudo assim. E aí quando eu comparo ele com os outros idiomas, eu falo, nossa, o inglês é fichinha perto do árabe, porque o árabe é bem complexo mesmo. Mas nós vamos aí tentar aprender alguma coisa aí, porque é uma das línguas também mais importantes aí, certo? Então, qual que foi o método escolhido? O não tradicional, então é aquisição de linguagem, então de livros, séries, músicas e afins. Eu acho que a gramática é uma consequência, né? Geralmente as escolas frisam muito na gramática, fica aquela coisa pesada. Então eu quero. Quando você aprende em séries, livros, a gramática é uma consequência, que são os verbos, né? Ler, fazer, então saber pronunciar da forma correta é uma consequência aí do dia a dia. Né? Então eu quero aprender me divertindo, não aquela coisa de cumprir tabela. Essa é a ideia, na verdade. E aprender no meu tempo, né? A gente tentar aí conciliar trabalho, vida e estudos, né? Então, estudar no seu tempo eu acho que é importante, porque quando você estuda, você realmente estuda, se dedica, não vai lá porque tem que ir, né? Ou quando você vai, tipo, na faculdade, no colégio, falar, já tive 10 faltas nessa matéria, enfim, né? Eu acho que quando você estuda porque quer estudar, é totalmente diferente. Então, o método escolhido, eu quero aprender, repetir o que eu aprendi e ensinar vocês. Então, por isso que eu criei esse canal no YouTube. Tem um canal também no Instagram, Instagram de cada idioma. Então, cada idioma tem o seu post lá de informações, caso você não queira estudar todos. E até uma curiosidade aí, ele é assim, se você quiser escolher um desses 10 idiomas, é ET e o idioma, tipo ET espanhol, ET inglês, enfim. E por que ET, né? Eu tenho um colega que sempre fala assim que eu sou um ETzinho, né? Tipo, eu tô querendo sempre saber de tudo, aprender de tudo. Então eu me inspirei nisso e criei um mascote, que é esse ETzinho, tá bom? E também tem o site, caso vocês queiram, ele não é tão divulgado, mas lá tem os materiais teóricos, tá organizados mais os temas, então o site chama Me Conta, Sara Manjon, então se vocês quiserem entrar, vocês podem ficar à vontade, tá? E por fim, né, a ideia eu quero primeiro aprender, depois a gente é uma consequência, né? Ler e escrever. Igual criança, né? Criança ela não aprende a escrever, né? Ela aprende falando mamãe, papai, casa, porta, vai aprendendo as palavras. Então essa é a ideia, eu quero aprender o básico e aí com o básico a gente vai aperfeiçoando, né? Então essa é a ideia. Então espero aí contribuir com vocês. Estou bastante empolgado e motivado para isso. Se vocês tiverem alguma dica aí de como aprender sozinho, de material, enfim, eu escolhi alguns materiais bem legais, assim, que eu tenho gostado bastante desses idiomas. Alguns não são tão fáceis de encontrar como inglês. Inglês se encontra bastante, mas, por exemplo, encontrar livro de árabe, livro de chinês, agora até que tá aparecendo, mas é um pouco difícil. Russo, bastante difícil, na verdade, de encontrar, mas eu espero aí contribuir com vocês, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Qualquer dica aí que vocês tiverem, feedback, estamos aí. Então é isso aí. Tchau!